Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 26 de maio. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 1,36%, mantendo as suas mínimas aqui de forma ascendente no gráfico diário. Mas se a gente olhar para o gráfico semanal, que terminou com alta de 2,31% na semana, a minha leitura é que a gente teve um movimento forte para baixo, um candle forte para baixo no semanal, está dentro de um movimento de baixo no gráfico semanal, que perdeu a mínima ali do fundo anterior. Mas o ponto positivo, olhando para o gráfico semanal, é a questão de não ter fechado para baixo desse nível e essa semana ter se mantido acima. Mas ainda assim, para mim, a leitura é que a gente está dentro de um movimento de baixo no gráfico semanal, que pode se estender por mais algumas semanas, não necessariamente de ter um movimento muito forte para baixo, visto que o gráfico mensal ainda está em tendência de alta. Então é isso que favorece não ter, eu já tinha até comentado, a minha expectativa não é de se ter algo muito grande para baixo, porque o gráfico mensal está dentro ainda de uma tendência de alta e já tem alguns meses, já estamos no terceiro mês de uma determinada correção aqui no gráfico no gráfico mensal. Mas ainda assim, como está dentro do movimento de baixa no gráfico semanal, e se a gente olhar para o gráfico diário, esse candle aqui representa mais justamente a questão de um candle de correção dessa forte queda, que pode vir até um pouco mais aqui acima, mas ainda assim, dentro da forma que eu costumo avaliar o mercado e buscar oportunidades, para mim ainda se encaixa mais operação na ponta vendedora, ou seja, de uma possível perda da última mínima ascendente aqui no gráfico diário. Essa seria a alternativa, ou seja, se estivesse operando em Ibovespa, essa seria a alternativa para swing trade. Não se encaixaria para mim nesse momento compra, porque a relação risco-ganho para uma compra, visto que está dentro de um movimento de baixa no gráfico diário, já está dentro de um movimento de subida já de alguns candles no gráfico diário, aqui no gráfico semanal está dentro do movimento de baixa, a relação risco-ganho para mim não se encaixa, eu fico mais buscando operação aí de correção, ou seja, nesse caso seria de fundo ascendente pelo gráfico diário para arriscar alguma operação de compra, se olharmos aí somente o Ibovespa. Então, neste momento, o Ibov tem resistência aqui na faixa dos 64.720 pontos, até uma região aqui de 65.500 pontos. Então, nessa faixa de pontos, o Ibovespa chegando nesse nível, vai chamar um pouco mais atenção ainda de se ter uma movimentação para baixo, algum recuo. E aí, o que pode trazer oportunidade de venda em alguns ativos aí no decorrer da próxima semana. Na sequência, vamos então para os futuros. Lembrando que nessa sexta-feira eu não acompanhei o pregão na parte da tarde, visto que eu tive uma reunião aí de trabalho, retornando somente no sábado. Inclusive não produzi esta videoanálise no fechamento do pregão da sexta-feira, ou seja, na própria sexta-feira. Estou produzindo hoje, domingo, enfim, produzindo aqui essa videoanálise semanal. Vamos lá então para os futuros. Nos futuros, não recomendei, no curto período que eu acompanhei o mercado, que foi só o período da manhã, eu não recomendei a operação no mini índice, recomendei a operação no mini dólar, que eu vou comentar daqui a pouco. Mas no mini índice, olhando para segunda-feira, a gente tem aqui o mini índice ainda dentro de um movimento de alta que conseguiu superar as duas máximas anteriores. Então, dentro deste cenário, se olharmos para o G60, a gente está dentro de uma tendência de alta no G60, onde essa tendência ainda não ganhou muita força para cima, está contra ali todo o cenário que eu comentei já no diário e no semanal do Ibovespa, mas dentro do que está acontecendo aqui no G60, uma parada aqui nesse nível, a gente pode ver que tinha uma resistência, que ficou com bastante dificuldade de superar e se manter acima, só que agora supera e se mantém acima. É claro que a gente também ficou aqui, a gente olhando, ficou bem travado em cima de uma outra resistência aqui, desse topo anterior, mas ainda assim, dentro até dessa última sinalização aqui do G60 do índice, fica mais para buscar a operação, enquanto não gerar nada contrário a isso, para buscar a operação na ponta compradora, preferencialmente através aí de fundo ascendente, acima de um nível de 64.375 pontos, usando essa região aí como suporte, seria algo mais interessante para a ponta compradora de day trade aí no mini índice. Para a ponta vendedora, o ideal é que volte para baixo de 64 a 63.975, para apoiar um pouco mais a operação na ponta vendedora, ou um movimento fraco para cima com sinalização de topo no G60 também me chamaria mais atenção para ponta vendedora no mini índice. No mini dólar, a operação, lembrando, se você deseja receber as recomendações aí de day trade nos futuros e também de swing trade nas ações, basta clicar no card aqui que está aparecendo para você que você possa receber essas recomendações aí de forma gratuita, testar aí durante um determinado período. Olhando aqui para
para o mini dólar no gráfico de 10 minutos, o que a gente teve, olhando 10 minutos, o que a gente teve no mini dólar foi uma abertura aqui para baixo, intensificando o movimento de baixa que já tinha no G60, que eu tinha comentado na análise anterior. No G60 a gente estava dentro do movimento de baixa, então por esse motivo, dependendo do que fizesse no gráfico de 10 minutos topo descendente, seria mais interessante para se buscar venda. Então abriu forte, foi lá em cima daquela região de suporte, começando na faixa 264, e quando bateu aqui, isso aqui foi a primeira hora de pregão e gerou um recuo, que foi esse recuo, quando eu menciono lá no Ibovespa, teve aqui um candle de correção, o que eu falei no semanal do Ibovespa, um candle de correção dentro de uma movimentação para baixo, abrindo chance de se ter algo mais para baixo, é essa leitura aqui no gráfico de 10 minutos, a correção, esse foi o candle de correção, recomendei venda na perda da mínima deste candle aqui, ó. Essa venda foi executada e quando chegou no quarto candle desse movimento, eu encerrei essa posição. Então essa posição foi encerrada com um ganho. Esse ganho foi um ganho de 0,18% na operação e no capital total representou 0,27%. Mesmo que eu tivesse conduzido essa operação o stop de proteção pelas máximas descendentes aqui do G10, ou seja, colocando ali um nível assim, um tique acima das máximas descendentes, ela teria encerrado a posição até pior do que eu sair manualmente aqui dessa operação do mini índice. Então, dentro do que aconteceu, logo depois chegou no objetivo que eu tinha traçado, que era 260,5. Então essa foi a operação do dia, e depois disso eu não acompanhei mais uma movimentação do mercado, mas na parte da tarde tanto o mini índice quanto o mini dólar ficaram com a tendência mais indefinida pelo gráfico de 10 minutos principalmente, aqui no G60 um movimento mais lateral. Então, olhando para o próximo pregão, o que seria interessante? Se a gente olhar primeiramente para o gráfico diário, iniciou uma sinalização que pode vir a perder essa região, mas enquanto não perder realmente essa região, olhando para o G60, enquanto não perder essa região e gerar alguma sinalização aqui relevante para cima, superando aqui principalmente seja esses 275 e a máxima do pregão de 279, me chamaria mais atenção, se isso acontecer, para buscar a operação na ponta compradora. Caso contrário, se o mercado para a ponta vendedora, que me chamaria a atenção seria abre caindo, perdendo toda essa região aqui de suporte, seja de 255,5 até os 252, perde essa região e passa a buscar ali a operação de venda através de topo, preferencialmente abaixo dos 257. Então isso seria algo mais interessante em termos de operação na ponta vendedora, seria o que eu estaria de olho aí no mini dólar a partir dessa segunda-feira. Depois disso, vamos então para a PetroR4. A Petro terminou o pregão de hoje apresentando aqui uma queda de 0,44%. Na semana foi alta de 0,44%, um candle de indefinição. Então, dentro do que está acontecendo aqui em cima da Petro, gerou já uma sinalização aqui para baixo. Eu cheguei a recomendar a venda na Petro, dentro do que tinha falado na última videoanálise, se perdesse a mínima do pregão anterior. Quando ela perdeu só que com um gap de baixa, ela já abriu aqui embaixo. E aí, a partir desse ponto, eu mandei uma mensagem dentro do canal da Invest Pro que não executaria mais de forma automática essa venda. Aguardaria um recuo e avaliaria esse recuo para executar ou não essa venda. Como esse recuo aconteceu, já que depois de um movimento, começou um recuo, depois de um movimento de baixa, e estava justamente na hora que eu estava para sair para a viagem a trabalho, eu optei por cancelar a entrada, não mais fazer essa entrada e avaliar já a partir dessa segunda-feira. Então, a partir dessa segunda-feira, alguma sinalização aqui mais interessante, confirmando um topo aqui no G60 para baixo, me chamaria a atenção para entrar nessa posição na ponta vendedora. Ou mesmo, se tenta aqui subir e gera alguma sinalização de topo aqui na sequência, também me chamaria a atenção para se trabalhar com stop até mais curto, usando o gráfico de 60 minutos em cima de PetroR4. Na sequência, vamos então falar aqui de Vale 5. Na Vale 5 o dia ficou ali travado, travado no sentido de não superou a máxima do pregão anterior, nem perdeu a mínima, alta de 0,57%, um candle relativamente sem muita relevância, mas a gente tem aqui a questão de uma correção, já são 4 candles aqui depois dessa recuperação, que traz a chance da Vale gerar alguma movimentação para cima. Como está ali dentro de um movimento de subida no semanal, ainda fraco, por não ter subido, não ter conseguido superar os 27,46, que é justamente a máxima desse topo, desse movimento de baixo, onde houve um rompimento do suporte, mas não fechou abaixo em nenhum momento. Então seria interessante algo para representar mais força para a Vale, rompimento dessa região. Então é um ativo que traz a possibilidade de se arriscar uma compra, seja no rompimento dos 26,33, uma sinalização de fundo ascendente, ou mesmo dos 26,35 por estar muito próximo,
mas ficaria bem atento para um possível stop aqui abaixo da mínima dos 25,90, caso o ativo faça um rompimento, olhando para o G60, faça um rompimento aqui para cima, não consiga aqui principalmente superar a máxima que foi dessa semana, principalmente a máxima de tudo aqui, que seria um pivô de alta no gráfico diário, não conseguindo fazer isso, respeitando esse gap de baixa no G60 e gerando alguma sinalização para baixo, isso chamaria mais atenção para sair dessa posição comprada na Vale 5. Mas enfim, é uma alternativa para a possível compra aí a partir do próximo pregão. Depois disso, RADL3 é mais um dos papéis que estão conseguindo se recuperar em relação, principalmente olhando para o semanal, se recuperar em relação ao gap de baixa da última quinta-feira, da quinta-feira passada. Então a gente tem aqui essa sinalização forte para cima, 4,89%. O ativo vai praticamente retomando sua tendência de alta no rompimento do 71,16. Então, para quem opera rompimento, essa é uma alternativa de se buscar uma entrada. O stop ficaria mais bem protegido abaixo desse candle, stop relativamente grande, 5,13% em relação à volatilidade do papel. Aí teria que projetar pelo menos esse 5,13% para cima para essa entrada aí de rompimento. A outra alternativa que mais me chama a atenção é avaliar uma movimentação de recuo para buscar uma compra de fundo ascendente, ou seja, ter uma melhor relação risco-ganho na posição. Depois disso, SAMB 11. SAMB 11 eu encerrei a posição da SAMB 11. Por quê? Porque o ativo já tinha batido no 1 para 1, abriu subindo de maneira muito forte, porque abriu com gap de alta, e nessa primeira hora de pregão, como também não iria ficar acompanhando durante todo o pregão a situação do ativo para condução aqui até pelo G60, eu optei por encerrar essa posição e encerrei aqui com um ganho de 0,35%, capital total mais 0,04%, ou seja, um pouco abaixo do preço que foi a entrada na SAMB 11. Mas ainda é um ativo que na próxima semana ainda me chama a atenção para avaliar a possibilidade de venda numa nova sinalização de baixa, principalmente pelo gráfico diário. A Uzi Minas recomendei venda, mas também foi cancelado porque não acionou até o horário que eu estava acompanhando o pregão. Cancelei antes de sair aí porque não iria estar acompanhando. Para o próximo pregão ainda chama atenção para se buscar essa operação de venda, uma possível perda justamente dos 4,02, que é o mesmo valor da mínima da quinta e da mínima da sexta-feira, uma possível movimentação para baixo aqui no gráfico diário da Uzi 5. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até amanhã.